Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Queria começar agradecendo a presença de todos vocês. Eu tinha mesmo a impressão que a temática e a professora Marília iam chamar, né, um número bem diversificado de pessoas e eu espero que a gente tenha 2 dias aqui bem calorosos em termos de discussões e de diálogos. E a outra questão, eu gostaria de agradecer muito à professora Marília, que nós tínhamos aqui um plano dela ficar esse semestre aqui conosco, né, oferecendo disciplinas no Diversitas, mas infelizmente não foi possível, em função de problemas com financiamentos e assim por diante, mas mesmo assim a professora se predispôs a estar aqui conosco e discutir essas questões básicas, né, e absolutamente inovadoras, sob o meu ponto de vista, que ela está trazendo, né. Então, sejam bem-vindos. Eu vou passar para a professora Zilda para que ela faça a apresentação da professora Marília. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. É um enorme prazer de ver vocês aqui, mestre Alcides, quanto tempo, né? Dizer que nós temos uma alegria enorme em receber a Marília conosco. Ela, além de ser uma pessoa agradabilíssima, linda, gentil, ainda ela é solidária, está trabalhando sem remuneração nenhuma, que é uma coisa bem rara nessa nossa vida, né? Quer dizer que Marília, ela é professora de literatura e cultura brasileira em Stanford, desde 2008. Ela fez um livro em 2009 chamado Maranhão Manhattan, que acho que é uma boa conversa, né? 2 cidades muito distintas. Está terminando de escrever um livro, Escutas de Ouvido. Uma parte vocês receberam um texto para essa nossa discussão, que é uma discussão interessantíssima, super importante para quem está, como nós, trabalhando na perspectiva de conhecimentos compartilhados e de pensar a descolonização do saber. Acho que a Marília vai dar uma contribuição muito importante, não é? Marília fez mestrado e doutorado aqui na Faculdade de Filosofia em Letras, não é? E o mestrado foi sobre Guimarães Rosas, o doutorado sobre poesia, nessa perspectiva de pensar a poesia contemporânea, o papel, o lugar da poesia nas nossas reflexões escritas. Quero te agradecer muito, minha querida, você está conosco. Passo a palavra, a Marília vai fazer a sua exposição e depois a gente vai conversando no caminho, não é isso? Olha, muito obrigada a todos por terem vindo. A gente sabe que a USP ainda está no momento de negociações e greves, e etc., mas essa atividade é justamente também em função desse momento, dessa conjuntura. E, primeiro, eu queria agradecer muito ao professor Sérgio Byron e à professora Zilda Alcoy, porque esse convite, não é, veio assim num momento muito oportuno na minha vida acadêmica, principalmente porque representa justamente um retorno à casa, né, um retorno ao Brasil através do Instituto Diversitas, na USP, onde eu fiquei 10 anos entre mestrado e doutorado, fazendo pesquisa, de onde eu saí em 2003 para ir trabalhar numa universidade no sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, onde eu dei aula por 4 anos e meio, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E de lá, quer dizer, esse foi um primeiro deslocamento, e de lá eu acabei me transferindo em 2008 para a Universidade de Stanford, na Califórnia. Então, é a primeira vez que eu retorno, quer dizer, já vim outras vezes ao Brasil, claro, participando de congressos, mas é a primeira vez que eu retorno numa oportunidade de falar de uma pesquisa em andamento e do meu processo de trabalho lá, que justamente implicou um deslocamento também do âmbito mais restrito disciplinar dos estudos literários para um âmbito maior, que hoje é um encontro, digamos assim, a reflexão no que o Instituto Diversitas representa como espaço multidisciplinar, como um espaço de intercâmbios e de produção partilhada do conhecimento. Então, é uma honra enorme estar como convidada do Instituto, e também, quer dizer, na Casa de Cultura Japonesa. Então, eu acho que
é justamente essa confluência, não é, de culturas, línguas e saberes que eu pretendo, ou tenho a intenção de falar para vocês sobre o tema do meu trabalho, que é esse que está no título, não é? Escritas de ouvido, relações entre literatura e cultura oral. Então, justamente, gostaria até de citar uma frase da Clarice Lispector, que é muito bonita, que está no início do Água Viva, quando ela diz, é com uma alegria tão profunda, não é? Uma alegria que surge do grito da dor de separação, mas é uma alegria, né? Então, eu vou começar da dor de separação, eu digo porque, assim como o Instituto tem a série de êxodos de fotografia, né, do Sebastião Salgado, essa minha fala nasceu, né, essa minha pesquisa, de um êxodo, né, da saída do Brasil para o exterior. Então, eu vou propor um roteiro para vocês, que, nesses 2 dias, que funciona mais ou menos assim, quer dizer, eu estou chamando de carta a carta, porque eu vou começar com um texto que vocês receberam no momento da inscrição, que foi pedido, é um texto que se chama, para um livro que está sendo lançado agora em novembro, que se chama A Primeira Aula. E é um livro que um professor de Princeton, um professor brasileiro que dá aula em Princeton, nos convidou para falar justamente da experiência do que significa ensinar literatura e cultura brasileira para estrangeiros, né? Essa experiência no exterior. Então, eu vou começar falando desse texto que foi escrito meio como uma carta mesmo. E depois dessa introdução, que vai dar uma ideia um pouco também do que significa o trabalho numa universidade como Stanford, eu vou, então, passar para o tema mesmo do meu livro que eu estou escrevendo, que é esse tema da escrita de ouvido e do romance acústico, que é esse, quer dizer, o título, né, inicial do livro é esse, A Escrita de Ouvido e o Romance Acústico, a poética da escuta na moderna ficção brasileira. Então, a densidade, digamos, maior da nossa conversa hoje aqui vai ser focada justamente no que quer dizer uma escrita de ouvido, o que eu estou propondo como romance acústico e o que pode ser uma poética da escuta, sobretudo na obra desses 3 escritores aí maiores da nossa literatura. E terminaria a conversa amanhã com um texto que também vocês receberam, que é um texto sobre a Carta Guarani Kaiowá, que vai ser publicado agora na Revista de Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea da UNB, e que é um texto justamente pensando, quer dizer, se a questão da escrita do ouvido é a abertura da literatura para as culturas orais ou para o que está fora da literatura, a discussão da Carta Guarani Kaiowá é como que a gente hoje está repensando o sistema literário brasileiro tão vinculado à questão do nacional, numa homogeneidade que incluía pouca diversidade, não é? Então, assim, quantos textos assinados por indígenas fazem parte do nosso cânone literário, não é? Ou assinados por comunidades afro-brasileiras, ou por comunidades ribeirinhas, ou por periféricas, etc. Quem são os autores que fazem parte do nosso cânone e por que a dificuldade da inclusão ou da não inclusão, né? E a Carta Guarani Kaiowá é um texto terrível, dramático, né, um texto de uma força poética também muito forte, de uma vivência muito difícil, né, então toca em questões éticas e políticas, e da ampliação mesmo do campo literário. Então, a gente terminaria com essa discussão sobre a carta. Ok? Então, eu vou começar a falar, então, sobre essa experiência, então, baseada nesse texto que eu escrevi, que se chama Literatura em Trânsito, ou O Brasil é Dentro da Gente, né? Então, que foi escrito mesmo como uma espécie de carta, né, de quem está fora do Brasil, pensando justamente a literatura em trânsito, né? Então, quer dizer, a questão do livro era justamente, né, quer dizer, pensar, é possível ensinar a cultura brasileira através da sua literatura para alunos e alunas que falam outra língua e que pertencem a outras culturas? E o que ocorre com a nossa própria autocompreensão do que é a literatura e a cultura brasileira, quando a gente fala dela a partir do ponto de vista da ausência e da distância? Então, essa era a temática geral dessa carta e desse livro, não é? Então, o primeiro ponto é justamente pensar
Porque uma coisa é sair por um tempo do Brasil, não é sair do Brasil assim para passar um ano fora, a gente sabe que está voltando, aproveita e volta, a casa continua sendo o Brasil. Agora, um deslocamento que implica efetivamente uma mudança, quer dizer, fechar a casa, ir embora e chegar num outro país, numa outra cultura, que a gente acha que conhece. Por exemplo, os Estados Unidos, a gente acha que conhece, porque vê tanto nos filmes e ouve tanta música, não é? E fala um pouco da língua, mas, na verdade, quer dizer, a experiência da diferença cultural ela é muito chocante. Não é? E o primeiro aspecto é um aspecto que é a nossa famosa palavra saudade. Né? Então, eu acho que... Até tem um colega meu, português, lá no departamento, que fala, mas esse tema da saudade já está muito batido, e pode ser caricatural, e às vezes é, não é? Mas existe mesmo, quer dizer, a vivência de uma perda que é uma dor física, não é apenas, digamos, mental e intelectiva, não é? É um rompimento quase como quem rompe o cordão umbilical, assim, você se sente fora. E, ao mesmo tempo, né, a partir dessa ruptura, também a percepção de que, uma vez estabelecida a ruptura, também não há mais volta total. Quer dizer, a ideia de que é a experiência de muitos êxodos, né? Quer dizer, a ideia de que, uma vez fora, você também já passa a ver a sua própria nação de fora, e você já começa também a adquirir elementos da cultura de chegada, onde você está chegando, não é? Então, fica essa situação no meio do caminho. Então, eu acho que essa é uma primeira experiência que eu queria partilhar com vocês. Então, como esse livro, esse texto, foi proposto como uma carta, eu lembrava aqui a famosa carta do Pero Vaz de Caminha, chamada Carta de Achamento do Brasil. Né? Então, esse texto foi um pouco escrito como carta de a perda, né? A perdição, a perda um pouco desse espaço local. Né? E, ao mesmo tempo, a chegada num espaço estrangeiro que, obrigatoriamente, faz com que a gente pergunte assim, quer dizer, o que nos faz brasileiros importantes e desimportantes no intercurso mundial? Não é? Qual seria ou como transmitir um recado brasileiro ao mundo? Não é? E qual seria essa singularidade? Ela se manteria ou ela se diluiria em contato com os outros? Não é? Muito bem, então, essa experiência, não é, me levou também a perceber um elemento que eu não conhecia até então, que é a questão assim, chegando numa cultura de fora, ou falando da nossa cultura, a questão da língua estrangeira, a gente aprende. Não é? Se não aprende, fala mais ou menos, mas se comunica, não é? Com gestos, errando. Isso no exterior, assim como aqui, a gente aceita bem, quer dizer, as pessoas acolhem, a partir do momento que você quer estabelecer a conversa, você estabelece a conversa fazendo erros ou não fazendo erros, quer dizer, esse diálogo se estabelece. A língua a gente aprende. Agora, o mais difícil e que não dá para aprender, quer dizer, eu acho que também quando você tem essa experiência de saída depois de uma certa idade, quando vai criança ou até adolescência é diferente, mas já mais velhos, existe algo que é muito difícil de estabelecer a comunicação, e é uma diferença corporal. A diferença corporal ela é absolutamente radical. Né? No caso, então, brasileiro, com o mundo anglófono nórdico, não é? É um choque porque não existe contato físico para a gente. Assim como muitos deles vêm para cá e acham que a gente se toca demais, exageradamente, não é? Lá não há toque nenhum, nem mesmo no olhar. Né? Quer dizer, muito, sobretudo naquela região onde eu estou ali, mesmo sendo a Califórnia, mas existe mesmo a coisa da ética protestante, é um outro jeito de corpo. Né? Então, essa radicalidade de uma diferença corporal foi o que primeiro me chamou também, uma das grandes coisas que me chamou a atenção. E aí eu encontrei, quer dizer, tem uma pesquisadora da literatura comparada, mas citando coisas da antropologia, que é a Gayatri Chakravorty Spivak, né, que é uma indiana que se transferiu para os Estados Unidos há muitos anos, fez doutorado lá, e é professora na Universidade de Colômbia, trabalha muito com as questões pós-coloniais, descoloniais. A Gayatri Spivak é uma pensadora incrível. Né? E, num dos textos dela, quer dizer, ela mais ou menos lança uma polêmica, uma provocação, dizendo que a cultura não se ensina, não há como ensinar cultura.
que há, sim, como ensinar a língua. E daí ela fala a importância da valorização dos professores de língua no mesmo patamar dos outros professores. Mas que a cultura, ela tem de ser vivida. Ela tem de ser vivenciada. Quer dizer, eu posso falar dos Estados Unidos estando aqui, é uma coisa. Eu estando lá, eu vivencio, por exemplo, essa diferença corporal. E é um aprendizado que nem passa, muitas vezes, pela verbalização, passa pelos choques mesmos, né? Então, se a gente, então, não traduz a cultura, a não ser por uma espécie de vivência, quer dizer, o que significa ser professor de literatura e cultura brasileira fora do Brasil, não é? E a sugestão é que significaria não apenas incluir elementos do Brasil nos cursos, mas a própria presença nossa fora daqui, o modo de falar, o modo de dar aula, o modo de pensar, o modo do nosso acento, né? Esses detalhes mínimos, insignificantes, no sentido assim, de que eles não necessariamente passam pela palavra e pelos conteúdos, mas pela forma, não é? Então, eu posso estar dando uma aula lá, falando de filosofia francesa, não é? De algum modo, há um jeito brasileiro de aproximação que passa por aí, né? Que vai passar de um modo diferente de um professor alemão falando de filosofia francesa, ou etc. Quer dizer, a ideia de que a marca da cultura se inscreve no corpo, não é? Na voz, na dicção, e nessas expressões todas que a gente não necessariamente podem incluir o verbal, mas não necessariamente, não é? É mais uma dicção. Então, essa ideia de que, quer dizer, é a mesma coisa com a tradução, não é? Vocês que trabalham com duas línguas sabem que, quer dizer, como é que traduz a fonética? A gente traduz a palavra, né? O elemento verbal para um outro código, para uma outra língua, mas como é que traduz o ão? Você não vai traduzir o ão, porque eles não vão pronunciar ão, vão falar ão, né? A fonética, quer dizer, essa coisa... Por exemplo, uma palavra em inglês que eu não consigo pronunciar, que meu filho de 8 anos ri da minha cara todos os dias, pede para eu falar, para ele ficar rindo da minha cara, é word. Quer dizer, a gente tem word, né, que é palavra, e tem world, que é o mundo, né? Então, eu lá me meto a falar de mundo sem conseguir pronunciar, né, word, tá certo? Porque é um jeito de virar a língua que só um treinamento fonético, né, físico, corporal, faz com que você adquira. Por isso também a ideia de quanto mais cedo se sai e aprende outra língua, melhor, né? Então, é isso um pouco que eu vivenciei lá. Então, aí, a coisa dos cursos, chegar nos cursos, para contar um pouco para vocês, não é? Eu lá dou aulas em inglês, em espanhol, portunhol, né? E algumas vezes em português. Quer dizer, quando eu dava aula antes em Vitória da Conquista, como eu disse, não é? Então, eu dava aula para alunos que vinham de Anagé, Brumado, Barra do Choça, Rio de Contas, Caetité, Caculé, não é? Guanambi, Ituaçu, só esses nomes, né, já são Jequié, Poções e tal. E daí chego lá e tem os californianos, e tem gente do Arizona, da Geórgia, da Pensilvânia, ou gente do Senegal, ou do México, ou de Cuba, ou da Guatemala, ou de Portugal, da Catalunha, da Espanha, e algumas vezes alguns brasileiros que aparecem ali por ali, não é? Então, o primeiro choque foi perceber assim, que como atrair esses alunos para um curso de literatura brasileira, de cultura brasileira. A cultura brasileira, a gente, digamos assim, é muito mais divulgada. A literatura brasileira fica mais difícil. Primeiro porque a gente entra em concorrência, por exemplo, com toda a América Latina e a língua espanhola, que é a segunda língua falada nos Estados Unidos, então, né, poucos falam o português. Então, a gente tem que já lidar com essa concorrência internacional, não é? Ao mesmo tempo, pelo fato de estar fora, quer dizer, por todos esses elementos que eu estou dizendo para vocês, a questão da música brasileira, dos ritmos brasileiros, né, quando a gente está fora e escuta, aqui já é muito forte, quando está fora e escuta, fica ainda mais forte. E a gente também sabe que, internacionalmente, existe uma paixão enorme pela musicalidade brasileira. Então, eu tive de começar a pensar e a propor cursos que envolvessem, não apenas, quer dizer, pensar a literatura em contato com as outras artes, né? Então,
cursos sobre literatura brasileira, música brasileira, ritmos do Brasil, festividades brasileiras, rituais do Brasil, né? Esses é o que atrai o maior número de interessados. Cursos sobre questões raciais brasileiras, que interessa demais, né? Eu dei um curso lá chamado Black Brasil, justamente através de música, de artes e das questões políticas e sociais, do nosso histórico, da nossa diferença em relação aos Estados Unidos, né? Existe muito interesse nesse debate. E também cursos, por exemplo, pensando a literatura brasileira em relação, por exemplo, aos biomas, né? As vegetações, a diversidade do meio ambiente brasileiro. Então, por exemplo, ler textos que tenham a ver com a Amazônia, depois ler textos que tenham a ver com o sertão. O que é o sertão? O sertão interessa demais, porque é um espaço mítico, literário, geográfico, que se aproxima de alguma coisa lá do wilderness americano, mas é muito distinto. Então, a curiosidade deles em relação a isso, passando enfim, pelo Nordeste, passando pela Caatinga, passando pelas viagens do Lévi-Strauss. Quer dizer, o que eu quero dizer é que não dá para pensar num curso de literatura brasileira, no meu caso, nesse sentido, assim, como seria aqui, digamos, eu estou trabalhando com alunos que estudam literatura, a gente lê literatura e pronto, e discute a especialização, não é? Essa amplitude geográfica, ambiental, para a antropologia, para o cinema, para as artes e para a música, não é? É fundamental. Então, eu termino essa primeira parte, né, dizendo que justamente essa expansão, então, do meu trabalho lá fora foi muito produtiva para mim, e esse tema que eu vou falar aqui da escrita do ouvido surgiu justamente dessa experiência de estar dando aula. Quer dizer, eu fui dar um curso sobre Clarice Lispector, o curso era em inglês, e aí, relendo A Hora da Estrela com os alunos, eu percebi uma frase que eu vou mostrar aqui para vocês, que está no livro, né, que tem a ver com a coisa de aprender línguas estrangeiras, e como eu estava nessa situação, aquilo me chamou uma atenção enorme, e eu vou expor um pouco melhor, né. E, então, essa expansão. E, ao mesmo tempo, também uma outra coisa que eu aprendi desse período é um pouco deixar de temer as caricaturas, né. Então, por exemplo, falou assim, mas se você diz que a diferença é a questão corporal, você está sendo muito brasileira, jogando com exotismo físico e tal, que é uma coisa meio típica de descrição do Brasil, não é? Acontece que, quando a gente sai para fora, fica ainda mais forte essas etiquetas. Quer dizer, sim, mas é isso que eu sinto mesmo, porque essas impregnações, que, infelizmente, muitas vezes caem num aspecto caricatural ou de um abuso midiático que é ruim, não é? Mas não deixam também de ser verdade. Então, parar de temer também, né? Quer dizer, termos como saudade, corpo, afetividade, ou coisas que fazem parte também da nossa vivência, né? Então, é isso. Eu encerro essa primeira parte, né, dessa apresentação geral. E deixo alguns minutos para vocês pensarem se querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre essa experiência exterior e interior, né? Deixo alguns minutinhos aí, quem quiser, enquanto eu vou preparando a segunda parte aqui. Quem vai? Bom, se não tiver também tudo bem. Ok, vamos seguir em frente, então. Era mais para não cansar vocês, eu ficar falando aqui sozinha, mas já vi que são ouvintes, assim, magníficos. Então, eu vou continuar falando. Sim. Eu quero falar uma parte. Quando você falou, eu me lembrei, assim, eu tive uma experiência infantil muito longa em hospital, né? Então, a minha primeira incursão na vida das palavras e da escrita foi com as coisas médicas. E, durante muito tempo, algumas palavras, para mim, só podiam ser pronunciadas porque elas representavam os momentos que eu voltava para o hospital. Então, eu tinha uns esquecimentos, assim, porque aquelas palavras não eram da minha casa, não eram das minhas relações, era de lá, daquele lugar. Então, quando você começou a falar, me deu uma aflição enorme, porque eu falei, gente, que é isso mesmo, né? O lugar impõe sobre a gente formas de construir modos de vida
que a gente não observa quando a gente está fazendo a historicidade das coisas, dos fenômenos do lugar. E, portanto, a gente faz uma reflexão absolutamente exterior e abstrata, né? Então, é lindo, é lindo. Gostei muito do que você falou. Não, eu acho que isso também, um aspecto que eu queria levantar também, quer dizer, uma defesa mesmo da importância do deslocamento, né? Quer dizer, nasci em São Paulo, na Bela Vista, estudei a vida toda aqui na PUC, depois na USP, e nunca planejei sair para outro lugar do Brasil, não é? Mas, por uma série de circunstâncias, acabei me mudando para Vitória da Conquista. E essa primeira experiência já foi um contato assim com o Brasil que eu não conhecia, não é? Com uma outra população que eu também não conhecia, com uma outra diversidade, com outros problemas, com outras vantagens, não é? Então, riquíssimo, quer dizer, riquíssimo esse deslocamento. Quer dizer, o Brasil é tão grande, não é? Então, eu acho que, às vezes, também a gente tende a se concentrar em alguns lugares, porque a gente já está habituado a eles, não é? Mas eu acho que essa circulação interna, aliás, foi essa circulação interna, inclusive, que me levou para fora, inclusive, né? Quer dizer, foi esse movimento, né? Então eu acho que eu defendo mesmo, eu acho legal essa. É difícil, não é? Sempre é difícil os rompimentos, mas eu acho que vale a pena. Ok, então. O brejo do Butantã é bom, né? O sapo coacha. Faz bem também. Ok. Muito bem. Então, eu vou passar agora, então, a falar do tema da escrita do ouvido, ok? E da relação desse tema com as questões da cultura oral, né? E eu começo logo com a frase, então, que foi o tema inspirador. Então, essa frase está na Hora da Estrela, é enunciado pelo autor, narrador, que não é a Clarice, né? Eu vou falar disso logo mais à frente. Mas, digamos que o autor, o narrador, aquele que está escrevendo o livro que a gente está lendo, é um autor homem, que se chama Rodrigo S.M., né? Que é uma criação da Clarice. Então, a Clarice se sobrepõe a esse autor fictício, né? Então, digamos que são os dois aqui falando, e o livro começa de forma metalinguística, discutindo a sua própria construção, né? Quer dizer, esse escritor quer escrever sobre uma nordestina imigrante na cidade do Rio de Janeiro, né? É um tema sobre o qual ele nunca escreveu, e aí ele começa, então, a se autoquestionar como escritor e a se perguntar como escrever sobre o outro, né? Como falar desse outro que eu não conheço. E aí vem essa pergunta, e a pergunta é: como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido, né? Então, foi essa frase que me chamou de mais atenção, porque, imediatamente, assim, como assim? O que é escrever de ouvido, né? O que quer dizer isso, né? E, ao mesmo tempo, como eu estava vivendo a experiência de estar falando e aprendendo o inglês de ouvido, né, ficou ainda mais forte essa frase, né? Então, eu decidi colocar em 3 tópicos o que eu acho que concentra o tópico da escrita de ouvido, né? O primeiro tópico é o multilinguismo, ou seja, eu escrevo de ouvido assim como aprendi línguas estrangeiras de ouvido. Então, o escrever de ouvido é o ouvir línguas que a gente desconhece e está aprendendo de ouvido. Essas línguas tanto podem ser as línguas estrangeiras, como podem ser as línguas nativas. Quer dizer, como é que a gente aprende a língua materna? Ninguém nasce lendo, né? Ainda não inventaram um iPod interno lá. Daqui a pouco eles inventam, mas, por enquanto, não, né? A gente aprende a ouvir, né? A gente ouve a língua materna e sai falando, não é? Então, essa vivência do escrever de ouvido tem a ver com essa incorporação linguística de sonoridades do ouvido, né? Outra coisa, falar línguas ou entender línguas de ouvido significa que, muitas vezes, na maioria, inclusive, significa assim: eu não estou entendendo exatamente o que essa pessoa está me dizendo, mas pelo tom da voz eu percebo se é uma coisa boa ou ruim, né? Então, esse ouvido de línguas passa por isso. Ou eu posso ouvir uma poesia, um canto em árabe que eu desconheço, ou em japonês,
não entendo nada das palavras, mas aquilo soa de algum modo ou triste ou alegre, ou, né, eu capto alguma beleza daquela sonoridade. Então, esse aspecto em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a comparação com a questão da musicalidade, né? Porque escrever de ouvido é como tocar ou aprender um instrumento de ouvido, ou tocar uma música de ouvido, né? A metáfora vem da música. Então, é uma escrita que se baseia na audição sonora de ruídos, de música, de silêncios, de sussurros, né? E que atua por improviso, né? Por um método de improvisação. Eu não sei, eu não tenho o texto na minha frente para seguir o roteiro, não é? Eu vou um pouco de acordo com o ritmo das coisas, não é? Para fazer essa presença do ouvido. Então, a questão da improvisação é fundamental nessa prática da escrita do ouvido, como a gente vai ver mais para frente, né? Então, quer dizer, é como se fosse, nesse caso, escrever sem palavras, escrever sons, ou escrever como se tocasse uma música, não é? Quase um paradoxo de uma escrita do ouvido. Como assim? A gente escreve com a mão, a gente escreve a partir da fala, não é? Mas como que eu vou escrever com o ouvido se o ouvido não fala? Não é? Então, como é que eu vou escrever o timbre? Eu quero transmitir o timbre da Zilda falando. Não dá, eu posso repetir as palavras, mas como é que eu crio? Pois é, né? Então, essa diferença entre justamente o que está fora do texto, do verbal, e que vem pelas sonoridades, né? Então, a escrita do ouvido estabelece essa relação entre letra e escrita, e todo o âmbito que faz parte do que a gente chama cultura oral, aural, porque é auditiva, vocal, e que tem a ver com a voz, que tem a ver com a música, que pode incluir letras ou não, né? Tem a ver com jeito de corpo, tem a ver com danças, com gingado, com cirandas, com rituais festivos, com ritos religiosos, com cantorias. Quer dizer, tudo que faz parte de um saber que não necessariamente passa pelo verbal, pode incluir, não é? Mas está fora do verbal e faz parte, então, das sonoridades. E isso leva, então, para esse tema fundamental, que é a relação entre o mundo letrado, da grafia, baseado na grafia alfabética, e o mundo chamado de não letrado, baseado na competência ágrafa, né? Quer dizer, a relação, digamos, da alta cultura letrada com a alta cultura oral, aural e etc. Né? É essa relação que se estabelece numa escrita de ouvido. Então, quer dizer, a questão do ouvido é fundamental na poesia, não é? No meu caso, eu estudo a prosa. E a questão do ouvido também não é nacional, a questão do ouvido é internacional, certamente, é cosmopolita, não é? Mas a minha hipótese é que existe, no caso da literatura brasileira, um diferencial, existe uma presença massiva dessa questão auditiva sonora, justamente porque se trata de um mundo letrado, de escritores envolvidos numa cultura dominantemente oral e musical. A gente vai falar mais sobre isso, né? Então, essa ideia de que esses escritores que me interessam falar e que produzem uma literatura de altíssima qualidade internacional, comparáveis aos maiores escritores do mundo, mas, ao mesmo tempo, eles têm um interesse, um compromisso e um afeto, justamente, de inclusão daquelas populações que muitas vezes não podem ler o que eles escrevem. Não é? A gente vai falar de... Exato. Né? Então, vai falar de Guimarães Rosa, e, no caso, a Clarice, os repentes, os cordéis, etc. Vamos falar com exemplos muito claros. E eu vou citar para vocês agora uma frase do Haroldo de Campos, né? O poeta e pensador e tradutor, concretista, não apenas concretista, mas o Haroldo de Campos, escrevendo sobre a literatura brasileira e a questão da antropofagia, etc. E ele disse isso daqui, olha, vamos ver. O pesadelo da história para os principais escritores latino-americanos, com tudo o que implica nos temperamentos mais militantes de participação e de empenho, tem sido um barroco e excessivo pesadelo de escritura, levado ao paroxismo oximoresco,
quando se sabe em convívio forçado e doloroso com um mundo sem letras de grandes contingentes populacionais privados de alfabeto. Ora, justamente, quer dizer, o problema latino-americano de escritores que têm uma atividade participativa e de empenho é um pesadelo de escritura. Por quê? Porque significa escrever num convívio, ele diz aqui, forçado e doloroso com um mundo sem letras. Forçado porque, como escritor, ele gostaria de ter leitores, não é? Ou, como dizia o Guimarães Rosa, eu sei que muitos dos meus textos não são lidos pelas populações com as quais eu dialogo e represento, não é? Então, é doloroso nesse sentido. Quer dizer, eu quero ser lido, eu quero ser comentado, eu quero que o meu texto, como criação, volte para a comunidade da qual eu faço parte. Agora, como que volta se essa população é, muitas vezes, na maioria dos casos, privada do acesso às letras? E não apenas do acesso às letras, mas do acesso à literatura, né? A gente sabe todos os problemas de ensino, o relegamento da literatura, quer dizer, que sai do ensino, eu já não sei mais, o ensino secundário, o ensino primário, mas, quer dizer, fundamental e médio, não é? Quer dizer, você não tem mais a aula de literatura, assim, você tem aula de língua, incluindo a literatura, né, como exemplos, muitas vezes, né, dados para o bom escrever, etc. Enfim, esse debate educacional a gente pode conversar depois melhor, que eu não conheço muito, mas eu sei que é problemático, né? Então, essa exposição muito óbvia, muito explícita do Haroldo de Campos, né, mostrando esse dilema de um escritor, no caso dele, de vanguarda, confrontado com isso. Então, eu diria que essa frase dele mostra um pouco o polo negativo e positivo de escritores do ouvido, não é? O polo negativo é esse, como ter leitores. E também, porque eu queria dizer uma coisa, eu estava conversando com o Sérgio antes de chegar aqui, que é assim, quer dizer, essa literatura que eu estou tratando aqui, não é? E as comunidades orais, digamos que vamos colocar como duas pontas, não é, principais do polo do diálogo da escrita do ouvido, não é? Essa literatura, ela se interessa, ela incorpora e ela aprende com essas comunidades e com essas culturas orais, e ela quer fazer o diálogo, não é? Ao mesmo tempo, sabendo da dificuldade de ser lida e incorporada por essa população, né? Agora, entre esses dois polos, há um polo, digamos, central da escrita, não é? Que é a escrita vinculada àquilo que o Angel Rama chamou da cidade letrada, que é a escrita vinculada ao espaço burocrático do poder. Ou seja, a escrita em que, digamos, uma determinada parcela da população domina, a escrita que faz parte do aparelho de Estado, do aparelho burocrático, do aparelho educacional, mas que vê e não dialoga com as populações chamadas orais ou não letradas, porque são menosprezadas, não é? E não são ouvidas. Então, tudo que tem a ver, muitas vezes, com as campanhas políticas televisivas ou os discursos demagógicos, aquele blá, 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 que fala, fala, fala e não diz nada, ou repete sempre a mesma ladainha, não é? Que despreza tanto essa cultura oral, quanto despreza a cultura literária. Literatura não serve para nada, nessa perspectiva aqui, não é? E ela, então, estabelece essa ponte hierárquica. Não sei se ficou claro esse dilema todo que eu estou expondo para vocês aqui, não é? Mas eu acho que isso é fundamental para essa discussão aí da escrita do ouvido, né, e da relação com a literatura e cultura oral. Então, uma das minhas propostas é dizer assim, olha, na escrita do ouvido, como escritores como esses criam um texto que incorpora pessoas e comunidades que se situam fora da ordem alfabética para perturbar ou para produzir uma desordem no próprio processo de escrita literária. Não é? Quer dizer,
ao invés de ignorar, eles se utilizam, por exemplo, de ritmos, de sonoridades, de palavras, de vocabulários, de línguas banto, quimbundo, indígenas, ameríndias, estrangeiras, fazem uma salada barroca, neobarroca, o que seja, não é? Mas justamente para fazer aquilo que o Roland Barthes chamava o desvio que a literatura produz. A literatura, a gente tem um espaço de liberdade para produzir algo novo, uma mensagem que chega de algum modo novo, né? Então, esses escritores justamente se alimentam, né, dessa produção para balançar o sistema escrito, né? A Clarice Lispector, por exemplo, é uma escritora que, na maioria das vezes, escreve contra a escrita nesse sentido. Como que eu vou escrever o sussurro? Há os fatos não me interessam, eu quero escrever o sussurro. Como é que eu vou escrever o do presente puro e absoluto? A escrita não deixa. Como é que eu vou escrever a vibração? Eu quero escrever a vibração que eu sinto quando eu ponho o disco na vitrola e fica vibrando. Né? A briga com a escrita. Um escritor como Guimarães Rosa, que escreve a oralidade do sertão, misturando com a filosofia, com escritores internacionais, etc., mas justamente ele reverte esse saber, digamos, ocidental, a partir da perspectiva de fora dos jagunços ou das comunidades sertanejas, não é? Indígenas e sertanejas. Um escritor como Machado de Assis, no final do XIX, quer dizer, o Machado tem toda uma questão ali da presença africana no Rio de Janeiro, da presença escrava extremamente acuidade das interpretações e dos dilemas sociológicos que aparecem na literatura do Machado e que trabalha o tempo todo com metáforas musicais, né? Então, tem lá o Pestana, que é o personagem que quer escrever valsas, mas só consegue escrever polcas ou sambas, né? Como uma metáfora do próprio escritor. Digamos, eu quero escrever como Goethe, mas sai um sambinha aqui, não é? Não tem jeito, por mais que eu queira, não é? Ou como entra toda essa coisa da ópera, enfim, toda a coisa musical que é muito forte no Machado de Assis, enfim, é um outro tema. Então, de novo, eu vou encerrar esse pequeno bloco, talvez depois do que eu vou mostrar para vocês, já vai dar aqui 1 hora, a gente faz um intervalo, não é, de uns 5 minutos, e voltamos. Então, eu quero mostrar para vocês um texto que eu acho que vocês conhecem, se não o texto, pelo menos talvez a música, não é? Que é um texto criado pelo Haroldo de Campos, que está no livro dele, Galáxias, que é um livro de 50 poemas em prosa, é uma página, cada página é um poema, não é? E é um texto, enfim, barroco e, ao mesmo tempo, verbo, voco, visual. Era um texto que ele queria que fosse justamente um texto para ser lido em voz alta e cantado. Uma dessas páginas, né, que se passa em vários lugares do mundo. Uma dessas páginas remete a uma viagem, quando ele tinha 29 anos de idade, primeira vez que ele saiu do Brasil para o exterior. Aí ele passou pela Alemanha, ele passou pela Itália, ele encontrou com um compositor de vanguarda, ele encontrou com Ezra Pound, e voltando para o Brasil, ele voltou pelo Nordeste e passou pelo Recife. E esse texto fala, então, de uma cena que ele registrou na memória, isso foi em 59 ou 55, em 56, 20 anos depois, quer dizer, ele ficou com uma cantoria que ele ouviu de um mestre de cordel cego, que estava nessa feira, uma feira, num dia de sol a pino, no final da feira, né? Ele ouve esse cantar, e esse cantar inicia o texto dele, e ele vai misturar, então, é um exemplo muito claro do que eu estou chamando de escrita de ouvido, ele vai misturar essa cantoria com temas da literatura, da vanguarda, e com uma discussão do que é o popular, da defesa do popular na escrita, não é? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro mostrar para vocês a música, porque daí depois o Caetano musicou. Então, a gente vai ouvir a música musicada, a canção musicada pelo Caetano, e depois vamos ouvir o texto completo falado pelo Haroldo. A gente pode cantar juntos, se vocês podem seguir, quem conhece, vale a pena, inclusive, repetir as palavras, mesmo baixinho. A gente ajuda cantando, né? Dá para ler aí o texto?
porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. Suando como um chame-sem, e feito apenas com arame tenso, cabe uma lata velha no fim de festa-feira, no pino do sol a pino. Mas para outros não existia, aquela música não podia, porque não podia popular. Aquela música se não canta não é popular, se não afina não tintina, não tarantina. E no entanto puxada na tripa da miséria, na tripa densa da mais megera miséria física, e doendo, doendo, como um prego na palma da mão, um ferrugem prego cego na palma, espalma da mão. Coração exposto como um nervo tenso retenso, um renegro prego cego durando na palma, polpa da mão ao sol. Circulador de fulô, ao Deus Aldemo dará. Que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. O povo é o inventa línguas na malícia da mestria, no matreiro da maravilha, no visgo do improviso, temperando a travessia, azeitava o eixo do sol. Circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. E não peça que eu te guie, não peça, peça que eu te guie. Desguie que eu te peça, promessa que eu te fie. Me deixe, me esqueça, me largue, me desamargue, que no fim eu acerto, que no fim eu reverto, que no fim eu conserto, para o fim me reservo. E se verá que estou certo, se verá que tem jeito, se verá que tá feito, que pelo torto fez direito, que quem faz sexto faz centro, se não guio não lamento, pois o mestre que me ensinou já não dá ensinamento. Circulador de fulô, ao Deus Aldemo dará. Que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. É velho já. A gente está velho, concordo com você. Não é? Mas não é? Vejam essa conjugação, não é? Quer dizer, um compositor popular da música popular brasileira como Caetano, não é? Que dá voz e musicalidade baseado num texto de um poeta concreto, barroco, de vanguarda, que se inspirou numa canção de um cordel, de um repente, de um desafio que ele ouviu de um homem cego que dizia: circulador de fulô, ao Deus Aldemo dará, que Deus te guie, porque eu não posso guiar, é viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. Né? O que é circulador de fulô? Para o Haroldo de Campos, isso é uma criação poética da mais alta categoria. Quer dizer, fulô, a gente reconhece, é flor. Circulador é o que? O circulador é o ambulante, é o andante, é o errante, né? Que circula em volta das flores, é o que faz as flores circularem, mas também é circulador, de circular a dor. Não é? Quer dizer, quantas ressonâncias pode ter isso? Né? E essa rítmica toda, né, das cantigas de cordel, ele fala aqui do martelo, né? Ele fala, deixa eu achar a letra de novo, né? Espera aí. Aqui, não é? Quer dizer, veja, ele compara, ele fala assim, soando como um shamisen, que é um instrumento japonês do kabuki, né? Então, o Haroldo ouviu isso que soava como um shamisen,
que parece reproduzido pelo berimbau, mas era um instrumento que esse homem tocava, que era feito apenas com um arame tenso, um cabo e uma lata velha, num fim de festa-feira, no sol a pino. Né? E logo depois vem uma discussão ao modo, né, da criação verbal do Haroldo de Campos, dizendo justamente da crítica, quer dizer, para outros aquela música não existia, aquela música não podia, porque é popular, não é? E aí a criação se não afina, não tintina, não entarantina, e que vinha puxada na tripa da miséria, na tripa densa da mais megera miséria física, e doendo, doendo como um prego na palma da mão, um ferrugem prego cego na palma da mão, coração exposto. E aí vem a beleza da criação poética, né, da palavra que se repete na outra, né, se duplica. Né, coração exposto como um nervo tenso, retenso, um renegro prego cego durando na palma polvo da mão ao sol. Enfim, e aí vem toda essa ideia, e mais à frente, de novo, o povo é o inventa-línguas. O povo, e essa é uma frase de um poema do Mayakovsky, né? O povo é o inventa-línguas, é justamente ali a minha matriz criadora. Minha matriz criadora não são apenas os escritores da matriz europeia tradicional. Não é? É neles que eu encontro a minha fonte de inspiração. É? E aí ele usa todas essas expressões aí, na malícia, na maestria, o matreiro, na maravilha, no visgo do improviso. Né? Então, a gente vai falar de novo do improviso aí, né? na coisa do sol, tá certo? E eu vou só colocar um pouco para vocês ouvirem o Haroldo lendo o texto inteiro, que tem mais partes do que isso. Né? E a gente dá um... Circulador de fulô, ao Deus, ao demo dará, que Deus te guie, porque eu não posso guiar. E viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. Soando como um chamizen, e feito apenas com um arame tenso, um cabo e uma lata velha, num fim de festa-feira, no pino do sol a pino, mas para outros não existia aquela música. Não podia porque não podia. Popular aquela música, se não canta não é popular, se não afina, não tintina, não tarantina, e, no entanto, puxada na tripa da miséria, na tripa tensa da mais megera miséria física, e doendo, doendo, como um prego na palma da mão, um ferrugem prego cego na palma espalma da mão, coração exposto, como um nervo tenso, retenso, um renegro prego cego, durando na palma polpa da mão ao sol, enquanto vendem, por magros cruzeiros, aquelas cuias onde a boa forma é magreza fina da matéria mofina, forma de fome, o barro mal cozido no choco do desgosto, até que os outros vomitem os seus pratos plásticos de bordados rebordos, estilo império, para a megera miséria. Pois isto é popular para os patronos do povo. Mas o povo cria, mas o povo engenha, mas o povo cavila, o povo é o inventa-línguas, na malícia da mestria, no matreiro da maravilha, no visgo do improviso, tenteando a travessia. Azeitava o eixo do sol, pois não tinha serventia. Metáfora pura ou quase. O povo é o melhor artífice. No seu martelo galopado, no crivo do impossível, no vivo do inviável, no crisol do incrível do seu galope martelado, e azeite e eixo do sol. Mas aquele fio, aquele gume-fio, azucrinado, dente doendo como um fio demente, plangendo seu viúvo desacorde, num ruivo brasa de uivo, esfaima, circulador de fulô, circulador de fulô, circulador de fulô, porque eu não posso guiar. Veja este livro, material de consumo, este ao Deus, ao demo dará livro, que eu arrumo e desarrumo, que eu uno e desuno, vagagem de vagamundo na virada do mundo, que Deus, que demo te guie então, porque eu não posso, não ouso, não pouso, não troço, não toco, não troco, senão nos meus miúdos, nos meus réis, nos meus anéis, nos meus 10, nos meus menos, nos meus nadas, nas minhas penas, nas antenas, nas galenas, nessas ninhas mais pequenas chamadas de ninharias, como veremos, verbenas, açúcares, açucenas ou circunstâncias somenas. Tudo isso eu sei, não conta, tudo isso desaponta, não sei, mas ouça como canta, louve como conta, prove como dança, e não peça que eu te guie, não peça, despeça que eu te guie, desguie que eu te peça, promessa que eu te fie, me deixe, me esqueça, me largue, me desamargue, que no fim eu acerto, que no fim eu reverto, que no fim eu conserto, e para o fim me reservo,
e se verá que estou certo, e se verá que tem jeito, e se verá que está feito, que pelo torto fiz direito, que quem faz cesto, faz cento. Se não guio, não lamento, pois o mestre que me ensinou já não dá ensinamento. Bagagem de miramundo na miragem do segundo, que pelo avesso fui destro, sendo avesso pelo sestro. Não guio, porque não posso guiar, e não me peça memento, mas more no meu momento, desmande meu mandamento, e não fie, desafie, e não confie, desfie, que pelo sim, pelo não, para mim, prefiro não. No senão do sim, põe o não. No in de mim, põe o não. O não será tua demão.